Bem, esse é o bloco 2 do programa Entrevista na Beira do Rio, diretamente aqui do Porto das Laranjeiras, esse lugar, como eu já disse no primeiro bloco, abençoado por Deus, um lugar maravilhoso, um dos lugares mais bonitos aqui da região do Vale do Rio Caí. Estamos conversando com o Leandro Utzig sobre vários assuntos. Agora vamos falar, né? O Leandro tem uma participação na área da política desde 2004, né? Nós vamos começar pelo processo mais recente, que foi a participação do Leandro na eleição. Como é que foi essa tua participação, Leandro? Na verdade, como eu dizia antes, né, Adriano, eu sempre gostei muito de política. Sim. Uma coisa, eu não tenho ninguém na família que seja político, foi uma coisa de gostar mesmo. Nenhum músico, né? Exato, é uma coisa que veio junto com o jornalismo, com essa coisa de ouvir rádio AM, de ler jornais, enfim. E eu sempre gostei muito. Na área do jornalismo, e a própria TV Cultura me oportunizou isso, de trabalhar muito nesse sentido. Na eleição de 2004, que foi a primeira eleição da história de Montenegro com a televisão... Essa nós vamos falar depois. Isso, tá. Então falaremos depois. Vamos começar pelo fim. Pelo fim, tá. Isso. Bom, então em 2000, momento da ruptura, momento em que eu deixei a TV e passei a trabalhar na agência. Okay. Como a agência realizava campanhas eleitorais, né? Eu participei pela agência da campanha de Parecis Novo, tá? E participei de uma maneira bem ativa. Ajudava na coordenação de campanha, de várias ações, reuniões diárias, e foi uma oportunidade fantástica e completa mesmo né? Depois a gente vai falar então de 2004, que eu estava na televisão, agora então eu participava de dentro de uma campanha. E também na campanha aqui em Montenegro, que a participação na verdade era muito mais restrita, né? Eu fui contratado especificamente para apresentar os programas de televisão e acabamos reposicionando o jingle, né? Que aconteceu isso no meio da campanha. No Parecis era mais intenso, mas aqui, claro, tinha mais visibilidade pela própria questão da televisão e de uma cidade maior, a cidade onde eu moro. Claro. E como é que foi essa questão do reposicionamento do jingle? Como é que era o jingle antes? E como é que ficou o jingle que elegeu o Paulo Azeredo? Um jingle, no período em que eu não estava contratado, tá? Eu sei que quando eu fui contratado já no meio da campanha, e não pela agência, foi um trabalho separado, né? Não tinha nada a ver com a Com Mais, o Leandro participou. E aí houve esse diagnóstico, que aí teria que perguntar para as pessoas que decidiram isso, né? Que o jingle ele teria que ter uma outra opção. E aí eu compus, então, essa nova proposta. Foi uma coisa muito interessante, Adriano, porque ele foi composto, 90% do jingle foi em torno de 15, 20 minutos, foi muito rápido. Eu já tinha algumas ideias e quando aconteceu o momento de que na cabeça mesmo veio o que eu queria dizer, aconteceu rápido, foi minutos mesmo, eu já gravei no meu celular mesmo, né, uma versão demo, e mandei para os coordenadores, fizeram uma pequena alteração e o jingle foi gravado. E gostaram muito do resultado. O que precisa para um jingle fazer sucesso na cabeça das pessoas? Né? Acho que a primeira resposta é essa, ele pegar na cabeça das pessoas. Sim. E para chegar nisso, eu acredito que um jingle tem que ser simples. Okay. Ele tem que estar muito conectado àquela candidatura, ao que aquela candidatura quer dizer, no caso de um jingle político, né? E mesmo vale para enfim, qualquer campanha, né? Então, aquele jingle que foi no ritmo tal, com aquela característica tal, pode não ser na outra cidade ou para uma outra campanha. Então, ele tem que estar muito afinado, tanto letra quanto música, característica, com aquela campanha, com aquela situação, né? Não existe fórmula pronta. Na tua observação como um estudioso da área de publicidade, né? Quantos por cento tem de participação na eleição do Paulo Azeredo o jingle? Eu não saberia quantificar um percentual. Mas que tem? Tem como outras tantas ações, né? Eu não Essa iria... foi uma delas. Eu não iria aqui supervalorizar
que eu fiz e realmente não acredito nisso. Mas que ajudou, sim. Eu tenho convicção de que ajudou, sim. Um jingle ajuda muito. Principalmente, Adriano, complementando até a frase anterior, o jingle é muito bacana quando tu vê que as crianças cantam, né? Que comprova essa simplicidade que eu dizia. Se as crianças começam a cantar, se as pessoas começam a instintivamente cantar e nem se dão conta, aí é porque o objetivo foi atingido. Na tua opinião, o que aconteceu na eleição de 2012, que nós vimos aí com o Marcelo Cardona sendo apontado eleitorais como o ponteador do pleito, né? E depois acabou nos últimos dias de uma reviravolta, né? Adriano, seria... Como jornalista. Seria, mesmo como jornalista, Adriano, seria muito complicado, e acredito que não seria eu fazer uma análise do que aconteceu, porque eu estava prestando serviços a uma candidatura, né? O que eu acredito é que foi uma eleição sem precedentes, um percentual extremamente apertado, né? Quer dizer, 56 votos em Montenegro. Só para que tenham as ideias, não parecia, a campanha da qual eu participei, né, perdeu por 13 votos. Né? Mas aqui os, aqui os 56 é muito mais apertado, né, do que os 13 votos de lá. Então, uma eleição tão próxima, né, quer dizer, e nós tínhamos candidatos fortes, eu acho que todos os candidatos que participaram, né, eram dignos, né? E, por exemplo, o Marcelo não ganhou desta vez, mas é um candidato jovem, é um candidato, uma pessoa preparada, uma pessoa que pode vir a ser prefeito em muitas outras oportunidades, pode ser na próxima, pode ser em outros momentos, né? Mas aí nós temos que entender o seguinte, né, Adriano? Independente dessa campanha, nós estamos falando de um candidato, né, que tinha 4, 5 mandatos de deputado, que o PDT tinha batido na trave em 3 eleições, né? Desde 2000 o PDT quase chegou, quer dizer, uma hora ia chegar, né? Havia um potencial eleitoral, né? De muitos anos, um número consolidado também de eleitores, né? Que gostaria de ver o PDT no governo, né? E o próprio Paulo, que era um candidato super conhecido, né? Então, na verdade, dentro de um curso histórico aconteceu uma coisa, por isso que eu digo que o Marcelo perdeu essa eleição, mas pode tranquilamente ganhar outras tantas, né? Bom, Leandro, agora vamos entrar num tema bem interessante, que é a eleição. Falei só do Marcelo, mas também tem outros. O Heitor Lerman é uma pessoa super competente também, né? Pode disputar outras eleições, tem todas as condições de ser prefeito de Montenegro. 2004 teve uma revolução na comunicação e na própria política de Montenegro, né, com a chegada da televisão, a primeira vez que houve uma propaganda eleitoral na televisão. Como é que foi a tua participação? Como é que tu viu aquela eleição de 2004? Nós tivemos aí a Madalena e Yolanda e o próprio Percival de Oliveira disputando a prefeitura. Né? Aquela eleição foi fantástica, né, porque nós tínhamos 3 candidaturas muito fortes, né. A Yolanda, que como eu disse antes, tinha batido na trave, tinha né? batido na trave em 2000. Nós tínhamos a Madalena, que havia um movimento forte para que ela voltasse, ela tinha 96 e 2000, então para que ela voltasse. E tínhamos ainda então o Percival de Oliveira, que era um vereador de 3 mandatos, sempre com boas votações, que havia trocado de partido do PDT para o PMDB justamente pela oportunidade. Que o PDT não abriria, né? Não abriria naquele momento, né, para que ele concorresse. E que começou as eleições, o período eleitoral, com pouca gente acreditando. Um partido, PMDB, que mesmo forte, mas nunca havia governado Montenegro, né, com uma cabeça de chapa. A chapa pura, um outro desconhecido tentando no cenário político, que era o Dr. Paulo Polé, como vice, né, e acabou então vencendo uma eleição. Uma campanha absolutamente inovadora, uma campanha fantástica, que eu, inclusive, foi o tema na universidade, é uma campanha realmente com muitos recursos até então. A TV foi bem utilizada, né? Na primeira campanha, então, que eu dizia de televisão em Montenegro. A minha é muito bacana, porque eu trabalhei todo esse planejamento da cobertura que a TV faria, né? Nós tínhamos programas de entrevistas, tivemos os debates, claro, todos eles mediados pelo Pedro Piqueires,
E eu era o braço direito do Pedro, né? Eu era o produtor, eu marcava as reuniões com as candidaturas, eu ajudava nas perguntas. O Pedro só apresentava, viu? Era eu que bolava as perguntas para ele fazer. Sim. E eu ajudei muito, então, nesse sentido, e aprendi muito com o Pedro, né? Então foi uma oportunidade muito bacana e o trabalho foi muito legal, foi muito recompensador para a TV e para mim naquele momento. Acho que a TV teve um papel importante naquela eleição. A TV é sempre muito importante, né? Como teve nessa última também. A TV, porque é o seguinte, Adriano, a TV é porque a TV ela consegue, como um veículo de massa que é, levar a imagem dos políticos, né, as suas ideias, para um número grande de pessoas, né? Então, tu leva para milhares de pessoas aquelas mensagens e as imagens dos candidatos, né? Então, por isso que a TV é tão importante. Assim como o rádio, mas a TV ainda tem a questão da imagem, que é muito forte, né? Cada vez mais. E então a TV ela tem essa importância muito forte em qualquer campanha. E Montenegro sendo uma cidade pequena, mas tendo a televisão, né? É uma situação diferente da maioria absoluta dos municípios brasileiros, de ter uma televisão em sinal aberto e ter essa oportunidade para que as pessoas então possam acompanhar, né, os programas e saber mais. Certo. Teus projetos de futuro, Leandro, o que tu tem engatilhado por aí? Olha, essa é a pergunta que mais me deixa pensando o que eu vou te responder. Na verdade, eu pretendo seguir descobrindo coisas novas, pretendo seguir experimentando, estudando cada vez mais. Claro. Essa questão do marketing, de agência de comunicação, eu tenho gostado bastante. E acredito que esse pode ser um caminho. Continuar também trabalhando com campanhas eleitorais é uma coisa que eu gosto, né? Mas que eu não pretendo ficar só nisso, né? Então eu pretendo seguir na área da comunicação. Posso te dizer que acredito que o que eu pretensamente sei, ou pelo menos que eu gosto de fazer, é trabalhar com comunicação. E dentro disso existem diversas possibilidades, né, do que fazer. Bom, e essa revolução, como é que tu viu isso, essa revolução que a internet proporcionou com as redes sociais como praticamente um veículo de comunicação de massa? Né? Ela revolucionou e continua revolucionando, né, Adriano? A cada ano, a cada Exato. Período surge uma coisa nova. Mais, né? a gente vê, mais a gente vê que sabe pouco, né? Existe muito pouca bibliografia sobre isso, né? O que está acontecendo, é tudo muito rápido. Quando a gente interpreta uma rede, surge outra, né? Sim. Agora, o que me parece é que as pessoas cada vez mais são protagonistas, né? As pessoas não esperam mais apenas um veículo de comunicação para ser informado, né? As pessoas querem participar. É muito mais uma via mão tripla, né? Então as pessoas, elas querem receber informação, mas também querem opinar sobre aquilo, querem sugerir, querem criticar, né? Porque cada vez mais o jornalismo, os veículos e os profissionais são cobrados pelas pessoas, né? E eu acho que isso tem mais benefícios do que problemas, porque isso fortalece e quando nós somos cobrados, nós tentamos sempre melhorar. De todas essas mídias sociais que nós temos, qual, na tua opinião, que é a mais impactante, assim, em nível de aceitação? Eu vou fazer a tradicional resposta do depende, né? Depende da situação, depende do que, para que. Procura, mas né? eu te diria, Adriano, que eu me impressiono muito cada vez que eu descubro uma nova função do Facebook, pela lógica, Claro. que é impressionante, de conexão de pessoas, de segmentação, né, a partir dos anúncios e da lógica mesmo de integração, de um conceito mesmo de rede social. Mas tem outras tantas que surgem. Claro. Tem a própria questão do WhatsApp hoje com o telefone, o Twitter com a limitação dos 140 caracteres, o que é muito mais objetivo, e outras tantas, né? O YouTube é um fenômeno absoluto, né? Um fenômeno com os vídeos, né? Quer dizer, hoje você tem uma série de exemplos de artistas que viraram sucesso, que se notabilizaram, ou que não teriam uma outra oportunidade, e graças ao YouTube, com um vídeo caseiro mesmo,
né? Ou seja, nós estamos falando aqui de inclusão de pessoas mesmo, né? De pessoas que conseguiram. Claro que tem muita coisa ruim, claro que sim, mas isso é inevitável, vai ter coisa melhor e vai ter coisa pior. Claro. Isso é as pessoas que fazem esse julgamento, né? Bom, maravilha, Leandro. Conversamos com o Leandro Udsich aqui no Entrevista na Beira do Rio. Leandro, muito obrigado pela presença aqui. A gente podia falar muito mais, mas o nosso tempo é limitado. Obrigadão. Fico à disposição e eu que te agradeço, Adriano. Prazer. Conhecemos um pouquinho mais do Leandro Udsich no Entrevista na Beira do Rio. Até a próxima.